bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus, Pai maravilhoso, que o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-se presente em nossas vidas durante toda essa semana que está se iniciando. Vamos iniciar com ela também uma nova lição do livro de Isaías, a lição 25, cujo título é O Senhor é Deus de Justiça. Portanto, meus amados, vamos para o verso síntese que se encontra em Isaías capítulo 30, versículo 18, que diz assim: Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, amados, veja bem que aqui o capítulo 30 de Isaías, a semana passada a gente estudou o capítulo 29, né? A sequência do capítulo 30 de Isaías, justamente ele está dizendo no capítulo anterior, capítulo 30 é uma sequência, né? É uma sequência da mesma mensagem que o Senhor está passando para o povo em Jerusalém. A mensagem é a seguinte, que Deus vai enviar, vai permitir que um exército estrangeiro venha contra eles, né? Os seus exércitos colocariam rampas sobre os muros, invadiriam e a cidade de Jerusalém, a quem ele chamou de o seu altar, seria transformado em algo parecido como um altar de sacrifício cheio de sangue. Haveria muita morte, né? E ele explica o porquê disso aí, né? Explica que há muito tempo o Senhor vinha, né? Dando mandamentos, dando chance, orientando a liderança religiosa de Jerusalém, mas o povo constantemente não dava ouvidos à palavra de Deus, não escutava a palavra de Deus, até, né, ouvia o que os profetas enviados diziam, mas não estavam escutando, não estavam acreditando, dando atenção, o coração não estava disponível a obedecer aquilo que Deus estava mandando. E então, aqui no capítulo 30, o Senhor chega a essa conclusão, né? Dizendo assim, ó, foi por isso que eu esperei para enviar esse juízo com essa tardança. Eu esperei, a gente vai ver no contexto, né, nos versículos anteriores, né? Aqui no versículo 18, já está lá na frente, óbvio, a gente vai voltar aqui, né? Vamos ler o início do capítulo 30. E aqui ele está dizendo claramente aqui, foi por isso o que ele falou antes. Foi por isso que eu esperei até agora, é por isso que eu agi com misericórdia, esperando para trazer juízo até agora, né? Foi por isso que o juízo, eu detive esse exército até esse momento, né? Para se compadecer de vós. Então, desde o dia em que Isaías trouxe essa mensagem para o povo de Judá, o exército de Nabucodonosor, o exército lá de Babilônia, né? Dos caldeus, foram quase 100 anos depois o ataque. Foi muito tempo, o povo teve muito tempo para dar ouvido que Deus estava a mensagem, mas o povo, né, não precisa de muito tempo para você se arrepender, não. Uma semana antes, um mês, 3 meses, já é tempo demais. Mas o Senhor esperou anos e anos depois da mensagem para que o povo se arrependesse, né? Tem aqui no contexto, aqui nos capítulos anteriores, nós vimos o Senhor dizendo bem, até dando um prazo até longo, né? Dizendo assim, olha, daqui a 3 anos e meio, olha, veja que Deus nunca dá um prazo em cima da hora. Vou dar 5 dias para você se pronunciar, vou dar 48 horas, vou dar 7 dias, vou dar 30 dias. Não, é sempre um tempo muito longo. Por isso que as pessoas não podem dizer nunca que Deus não é misericordioso, que Deus não dá chance, que Deus, assim, ele
não age de forma a apresentar sua graça para todo mundo. Então, quando o juízo vem, diante de tudo que ele fez para ajudar o povo, quando nós estudamos com todo cuidado, com todo coragem, a gente vê que aquele juízo ainda é pouco diante da maldade, diante das coisas que o povo fez. Né? O povo privilegiado, um povo tão privilegiado que Deus avisava tudo o que deveria fazer, o que não deveria fazer, cuidado com isso, cuidado com aquilo, o povo mais privilegiado da terra. E eles continuavam ainda transgressores. Né? Da mesma forma é a igreja cristã de hoje. Né? É uma igreja privilegiada que tem a Bíblia, que tem todas as orientações dadas por Deus para que o povo não erre, mas infelizmente é um povo que está brincando com Deus, né? Mesmo a palavra de Deus orientando o que fazer, a maioria tem escolhido o caminho inverso. Até usa a Bíblia para levar para a igreja ou no celular, alguma coisa assim, mas não pratica aquilo que sabe, aquilo que leu, ou melhor, nem buscou ler direito o que Deus quer e não pratica direito porque ouve tudo, mas não escuta, né? Não quer escutar, não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, olha, agora vocês vão ver porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, bem-aventurados serão aqueles que esperam nele, que escutam o que ele está dizendo, faz o que ele está mandando, para que no dia do juízo seja livre de todo mal. Então, meus irmãos, vamos aqui dar continuidade, vamos iniciar aqui a primeira pergunta da nossa lição, né? Já que acabamos de fazer a introdução aqui do verso síntese, vamos para a primeira pergunta aqui da nossa lição. A primeira pergunta diz assim: o que fizeram as autoridades de Judá sem consultar o Senhor? E o que lhes aconteceu, o que lhes acontecerá, né? Acontecerá porque isso se repete também, se repetirá agora, no tempo presente e no futuro. Isaías 30, versículo de 1 a 3, diz assim: o Senhor Deus diz: ai dos filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim, amontoam pecado em cima de pecado, pois, sem me pedirem licença ou permissão, né, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, ao faraó, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro, virá desilusão. Em vez de proteção, haverá humilhação. Vejam, meus irmãos, que é aquilo que a gente vem repetindo já há algumas lições, mostrando claramente que, primeiro, é o povo judeu quem rejeita Deus como seu rei, como seu protetor. O povo já não acreditava mais nas palavras de Moisés, nas palavras dos profetas, nas promessas que Deus havia feito, né, a Josué, a Gideão, a Davi, a tantos outros homens, a Josias, Josafá, que Deus protegeria o seu povo. Eles já não acreditavam mais. O que é que eles fizeram? Foram pedir ajuda, né, ao faraó, ao rei do Egito. Eles confiavam mais numa nação pagã, em um rei que não tinha palavra, em um ser humano que falha, que volta atrás, né, que tem seus problemas. É diferente de Deus. A gente não está dizendo aqui que a gente não pode nunca confiar em nenhum momento em nada no ser humano, não estamos dizendo isso. Mas o ser humano é ser humano, não importa a posição que ele ocupa. Se ele é o presidente dos Estados Unidos, se ele é um papa, se ele é o presidente da ONU, se ele é o pastor presidente da igreja evangélica maior do planeta, se ele é um ayatolá, se ele é um profeta, ele seja o que ele for, ele pode ocupar o maior dos cargos que há no mundo. Ele é um ser humano, ele morre, ele peca, ele erra,
não é? Ele é pecador, ele carece de um Salvador, carece da mesma expiação feita por Cristo lá no Calvário, né? Então, aqui não, aqui o povo aqui, olha, o que é que eles fizeram? É uma traição direta, por isso que Deus está dizendo aqui. O Senhor está dizendo através de Isaías que eles fizeram, mas não é qualquer plano. Eles estavam conduzindo a liderança de Judá, aqui estamos falando só aqui dos líderes políticos, não. Estamos falando também dos líderes religiosos, juntos. Né? Até porque sempre os religiosos tinham uma influência muito grande no governo político. O sumo sacerdote, todos eram muito consultados pelo rei, claro. O rei não entrava numa guerra sem consultar o sumo sacerdote. Né? Até porque em Israel a cultura é muito clara. Eram dois reis. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele recebia uma coroa, uma mitra. Como o rei também recebia uma coroa que na cabeça dele tinha santidade ao Senhor. A coroa do sacerdote, do sumo sacerdote, era mais poderosa diante de Deus do que a coroa que ia na cabeça de um rei civil, de um rei como Davi, de um rei como qualquer outro rei civil, né? Então, olha que coisa importante aqui. Então, essa liderança que foi conversar com o rei, não sei se aqui o imperador era chamado Neco, né? O senhor fala, não sei se nessa época que era o imperador, era o faraó lá do Egito era Neco, que até tem uma passagem bíblica, não sei se está nas crônicas e nos reis, né? No livro das crônicas dos reis, que o profeta diz assim: como é que você vai confiar em Neco? Neco é como uma vara de bambu, que você coloca uma bengala, né? Que você coloca o peso do seu corpo nela para não cair, ela se quebra e a ponta da aspa quebrada atravessa a sua mão, fura a sua mão como um espeto. Olha só que mensagem Deus estava dizendo, né? Então, eu acredito que seja também aqui, na época, eu não vou pesquisar, mas acredito que seja também nesse momento em que o povo vai buscar um apoio militar de uma nação vizinha. E Deus não queria isso. O povo de Israel, por todo o histórico, por todos os escritos que tinha, Deus sempre havia livrado o povo de Israel de nações que, comparado à nação de Israel, era uma superpotência, potência militar que eu estou falando aqui. E todas as vezes que Israel estava acuado, pequenininho, exército pequeno, poucas armas, segundo a análise militar, era derrota certa. Todas as vezes que Israel teve nesse cenário, ele ganhou todas as guerras. Porque Deus era quem dava a vitória das guerras. Aí agora, estando eles em apostasia, aprenderam a confiar mais na arma, no arco, na espada, na estratégia, no general famoso, aprenderam a confiar mais nos homens, né? E eu estou dizendo isso porque quero trazer para os dias de hoje. Nos dias de hoje, as igrejas estão confiando mais no currículo do seu pastor, na fama, na quantidade de seguidores que ele tem no Instagram e no Facebook, né? Quanto ele arrecada de dinheiro. É a igreja que está mais presente no mundo, que tem mais quantidade de universidades teológicas, né? Escolas teológicas, hospitais, empresas, né? Gráficas, centros de reprodução, de material impresso, etc, etc. Então, eles medem por isso, só que isso para Deus não vale nada. Eles continuam dizendo, Deus nos abençoou, porque nós temos agora, estamos no mundo inteiro, arrecadamos mais dinheiro, temos mais isso. E eles não conseguem perceber que não é por aí o caminho, quando eles passam a confiar mais nisso ou nisso do que em Deus. A grande prova disso é que a igreja começa a entrar em apostasia, a primeira coisa que se vê é o líder número 1, ou os que estão ao lado dele ali, o topo, né, o primeiro escalão da igreja, envolvido em prostituição, envolvido em desvio de dinheiro, envolvido em enriquecimento ilícito, frequentando ambientes aqui como o Egito, né? Aqui na Bíblia é o Egito, frequentando ambientes que estão fora dos objetivos da pregação do Evangelho, né? Fazendo sociedades com governos civis, muitas vezes governos, né, que estão completamente contrários à fé daquela igreja, mas fazem aliança para ganhar mais dinheiro e tal. Olha, o quadro é terrível, o quadro é feio.
O quadro é idêntico ao que está acontecendo aqui. Deus está dizendo bem claro, vocês não pediram licença a mim, não pediram autoridade a mim. A escolha de vocês não é trazer libertação contra o exército que vai vir contra vocês, não. Porque esse exército que vai vir contra vocês, não tem no mundo quem pare eles. Agora, só eu poderia parar, né? O que vocês estão colhendo aí, buscando essa escolha, vão buscar socorro, mas vão encontrar desilusão, vão encontrar humilhação. Continuando, meus amados, vamos aqui agora para a segunda pergunta, dando continuidade aqui ao que nós lemos no texto anterior. A segunda pergunta diz assim: o que Deus mandou Isaías dizer às autoridades de Judá sobre o Egito? Como é chamado o Egito aqui pelo Senhor e por que o Egito é chamado assim? Vamos ver. Mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Ou seja, foram buscar ajuda lá, mas não encontrarão ajuda, não, né? Aí continua o texto dizendo: esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos, né, vão encontrar tudo isso. Vão os presentes e as riquezas que eles levam para um povo que não pode socorrê-los, pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso estou pondo o Egito o apelido de o dragão manso. Meu Deus, que coisa, né? Veja bem aonde o povo havia chegado. No texto anterior, o Senhor disse que eles foram lá sem pedir a sua opinião, sem pedir opinião não, né? Sem pedir a sua permissão, que Deus não dá opinião. Não pediram a permissão. A partir do momento em que o povo faz uma aliança com Deus e diz assim: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso protetor, a gente vai confiar tudo no Senhor e o Senhor vai proteger a gente. Fizeram uma aliança com Deus. Uma aliança que foi feita com Abraão, renovada com Isaac, renovada com Jacó, com Moisés, com Davi. Foram muitas vezes renovadas. E esse povo agora deram as costas para Deus. Não, a gente não confia mais na sua proteção, não. Vamos lá no Egito buscar a proteção ali do faraó, porque o faraó é mais forte do que o Senhor. Olha, é mais ou menos isso que esse povo cego está fazendo. Não diferente do povo de hoje, que o povo que diz que crê em Deus, o povo que tem a Bíblia, diz que crê em Deus, crê em Jesus, tal, mas na hora do vamos ver, ele acredita mais no médico, mais no dinheiro, mais no emprego, mais na sua empresa, mais nisso, mais naquilo, mais Deus. Vai buscar ajuda de todo mundo, menos de Deus. Não é? Pois bem, vamos voltar aqui ao texto. Então, o Senhor diz aqui, que o Senhor deixa até uma mensagem, olha, deixando, né, para eles, dizendo assim: olha, lá no sul tem um monte de feras. Quais eram as feras que tinha ali no deserto, né? Porque sair da região de Jerusalém, entrar naqueles desertos, que era muito distante lá, até hoje é muito distante de Jerusalém até o Egito, até o Cairo no Egito é muito longe. Ele tem que passar o deserto do Sinai todinho. É muitos perigos que tem ali. Imagina uma caravana ali de 30, 40 homens, quem garantia que chegava lá todos no Egito vivo e de volta? O Senhor deixa claro aqui: vocês vão encontrar leões no deserto, as serpentes do deserto que são, né, altamente peçonhentas, né, mortais, e ele usa até um termo aqui: dragão, né? Dragões voadores. Já viu só? No deserto não tem dragão voador. Dragão não existe. Mas por que o Senhor colocou aqui? O Senhor está dizendo que, além dos perigos físicos, como o leão e a cobra, que estivessem bem armados ali, né, fazendo fogueira e tal, poderia até se proteger de um leão ali, porque, né, os homens armados, vários homens armados, um leão não vem para cima deles, não. E se eles estiverem ali com fogo, principalmente, né, os animais não vêm. Mas
não é só o leão e a cobra, né? O animal que rasteja de noite, que ele não percebe, que ele vai pisar numa areia, ela está enterrada, né? A serpente que fica enterrada na areia e morde ali, acabou. Naquela época não tinha soro antiofídico, não. Ali era morte, né? Dependendo da picada, onde fosse, morte, né? E aí, olha só, meus amados, isso são os perigos físicos. E ele usa animais aqui, os 3 animais que apontam para Satanás. Leão, Pedro diz que o diabo é um leão que fica ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos devorar. A serpente é um animal que o Senhor usa direto o tempo todo, desde o Gênesis até o Apocalipse, para mostrar Satanás com o engano da boca dele, que é o que eles encontraram no Egito, né? O Egito o tempo todo ficou ao redor de Israel procurando oportunidade para conquistá-lo, para dominá-lo. Como um leão que fica ao redor para destruir Israel e até manteve o povo de Israel preso lá por 430 anos, né? Uma serpente é aquilo que ataca com a boca. A boca da serpente sai peçonha, o veneno está na boca. Assim como o engano sai da boca de Satanás, é mortal. Assim como as filosofias que saíram da boca lá do Egito, né, um povo completamente politeísta, idólatra, havia prejudicado muita gente, né, que foi lá para o deserto. É terrível. E por último aqui, o terceiro animal é o dragão. Dragão, obviamente, é um animal que não existe aqui na Terra. Apocalipse 12 fala de um dragão vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, né? Dragão é um animal místico, é um animal que não existe, principalmente um animal de 7 cabeças. Então, aqui no livro de Isaías, já falou no capítulo 27, né, a serpente marinha, que é o dragão de 7 cabeças. Então, esse dragão aqui é o que o Senhor está dizendo. Vocês vão encontrar no deserto 2 coisas que você vê, e você já sabe. O Egito é devorador e o Egito é enganador. Mas tem algo de ordem espiritual que só eu posso defender vocês do dragão. São as setas que voam de noite, escuras. As batalhas de ordem espiritual. Só eu posso defender vocês. Vocês estão pensando que o inimigo maior de vocês é o Egito? É Babilônia? É a Síria? São os moabitas? Os filisteus? O maior inimigo de vocês está no nível espiritual que eu protejo. Faraó, o rei de qualquer lugar do mundo, não pode dar esse tipo de proteção a vocês. É mais ou menos essa mensagem profunda, principalmente para nós hoje. Essa é a mensagem profunda, né? Que o Senhor quer passar para nós. Por isso que ele deixa bem claro lá, né? E diz mais, vocês vão para lá, né? Vão para lá, levando muitos presentes, os camelos de vocês estão lotados de ouro, de prata, levando para agradar um homem que nada pode fazer por vocês. Um homem que até pode mandar um exército para tentar ajudar, mas depois é ele quem vai escravizar vocês. Ele que vai ver a fragilidade de vocês, e vocês são, ao fazer isso, vocês já estão se tornando servo dele. Já estão se tornando servo do homem, subserviente ao mundano. E eu libertei você para serem livres. Livres. Olha que coisa linda. Eles não conseguiam enxergar isso. Por isso que Deus diz bem claramente assim, ó. O Egito, o faraó, não passa de um dragão manso. Não ataca ninguém, não faz nada. É só um dragão manso, né? O dragão ainda vai despertar lá na frente, mas esse aí é um dragão manso. Que mensagem, né? Profunda o Senhor está tentando passar para aquele povo, mas infelizmente o povo não tinha discernimento espiritual porque estava atolado na idolatria.